Olá pessoal, boa noite. Voltando aqui novamente. O Instagram novamente pregando peças aí na gente, né? Vamos voltando. Agradeço a paciência de vocês, da professora também, que já estava aqui disponível e a conexão ficou fraca aqui pro meu lado, né? Vamos ver se agora a gente consegue. Boa noite, Danila. Olá, professora. Boa noite, tudo bom? Olá, tudo bem? Está conectando aqui. E agora eu tô te vendo. Desculpa aí o imprevisto aí, viu, professora? Até peço desculpa pro pessoal Imagina. aí. Tentei umas 3 vezes, mas eu te ouvia, mas não te via. Bom, vamos É, começar agora eu não novamente. tô te vendo. Eu não tô Não te tá me vendo agora. vendo? Não, peraí, Ai, deixa eu sair, eu entro de novo. tá bom. Isso aí, né, pessoal? A gente vai tentando aqui. Boa noite, Aline, de novo por aqui. Obrigada, meninas, vocês estão voltando. Né, Aline, eu também, antes eu não estava vendo, agora a professora não conseguiu não me enxergar aqui. Acontece, né? Boa noite, Dani. Boa noite, pai. Vamos voltando aqui, pessoal. A gente vai tentando. Nossa conexão não está ajudando muito hoje, né? Mas a gente vai tentando aqui. A professora já está entrando novamente. Olá, Pronto. professora. Tudo bem? Agora foi. Agora eu tô te vendo também. Tudo bom? Tudo bem. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Professora, agradeço aqui também a professora Márcia, né, minha madrasta, que intermediou o nosso contato aí. Uhum, Desculpa os imprevistos aí, a gente está ao imagina. vivo, depende da internet, né? Exatamente, é. Acontece. Muito obrigada, gratidão eterna aí também pela sua disponibilidade, que imagina a correria nesse tempo todo aí, né? E hoje a gente vai Sim, falar sobre um tema polêmico, né, professora? Que com certeza muitas exatamente. dúvidas estão surgindo aí, né? Sobre teletrabalho, né? Deixa você à Exatamente. vontade, professora, para as palavras iniciais aí, a gente vai batendo papo, deixar o pessoal disponível também para Tá mandar ótimo. perguntas. Fica à vontade, professora. Muito obrigada. Imagina, Mayara, muito obrigada também. Muito prazer aqui, né? A gente está se conhecendo agora pessoalmente, só por É, troca de mensagens. Sou muito fã do seu pai, da sua madrasta. Então foi uma grande honra aqui, óbvio que eu ia aceitar esse convite. Estou acompanhando aqui seu trabalho também. Parabéns, muito bacana o muito trabalho que você está obrigada. fazendo nas redes Muito sociais. obrigada. E, enfim, isso faz parte, a gente está lidando com isso todos os dias, né? A gente está vivendo desse meio virtual aí agora no nosso trabalho, nas nossas audiências, nas nossas aulas, então faz parte isso também. Eu vejo que as pessoas estão muito pacientes com isso, acho que no começo a gente se irritava um pouco mais, eu via nas É aulas, nas verdade. audiências, acho que agora todo mundo aceita que enfim, faz parte, né? Mas é isso, a gente vai falar sobre um tema que é muito bacana, que eu acho que é o que a gente está vivendo hoje no nosso dia a dia, mais do que nunca. Teletrabalho, né? A gente está falando aí de um mundo virtual que já existia, mas que agora a gente está vivendo isso realmente em todas as áreas da nossa vida. Então, na área social, na área acadêmica, no mundo corporativo, e a gente está vendo que tem muito ainda para caminhar, para aprender, e acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje, esses desafios, né? Com certeza, professora. Acho que até quem não estava acostumado com essa tecnologia, né, professora, teve que se forçar, né, nesse sentido, ou algumas empresas que não estavam adaptadas a esse estilo de trabalho, né, tiveram que, por conta da pandemia, entrar nessa onda mesmo, né, professora? A gente se adaptando ao novo normal aí, né? E, por um lado, é até bom, né, para a gente começar a ver que essas situações são possíveis, né, professora, de teletrabalho, de conseguir, acho que dinamizar mesmo algumas situações, né? Exatamente, sem dúvida.
Eu acho que isso foi um caminho muito válido, eu não tenho dúvidas que é um processo sem retorno. Algumas empresas falam em tornar isso em definitivo, ou as que não falam, pelo menos já pensam no sistema híbrido, né? Então, isso já foi assim uma lição mundial. Não sei, sinceramente, se foi uma surpresa ou não, mas eu particularmente eu advogo para muitas empresas de tecnologia e elas encaram de uma forma muito tranquila. Mas o que eu vejo para outras empresas que não utilizavam o home office, que realmente foi um processo um pouco doloroso no começo. E hoje também as empresas têm uma dificuldade em aceitar esse novo regime, esse novo normal, elas ainda têm resistência, querem que o funcionário volte para um regime presencial, acreditam que isso não é uma forma produtiva. Então, é uma questão até cultural aí que a gente tem que enfrentar, né? É verdade, né, professora? Bom, eu vou começar com algumas perguntas que a gente deixou algumas caixinhas, uma caixinha no Instagram e algumas Uhum, pessoas mandaram alguns questionamentos para a gente. Vou começar com conceito, né? O que que é teletrabalho, professora, se você puder nos uhum. falar? Tá. O teletrabalho, ele é confundido com o home office, né? Ele não necessariamente é home office, embora o home office seja uma forma de teletrabalho, mas o teletrabalho é todo o trabalho que ele é desenvolvido fora das dependências da empresa com o uso de meios telemáticos, né? Ou seja, com o uso de tecnologia. Não precisa ser, então, só na sua casa. As pessoas falam do o home office, ele é uma forma de teletrabalho quando a gente usa tecnologia, mas o home office ele pode ser qualquer trabalho que você desempenhe no seu domicílio. Então, o teletrabalho ele é desempenhado fora da visão, né, do empregador. Ele pode ser no coworking, ele pode ser num café, ele pode ser, às vezes, no escritório que a empresa contratou com essa finalidade para colocar o pessoal lá, quando ela não tem uma filial, quando ela não tem uma matriz naquela localidade. Só que o elemento essencial aí realmente é a tecnologia, o emprego da tecnologia, é o emprego dos meios telemáticos. Entendi, professor. Muitas pessoas confundem, até eu mesma confesso que confundia, né, a expressão home office com Sim. teletrabalho. É, professora, outra questão aqui que nos foi falado, né, e até uma dúvida minha também. O que o empregador tem de obrigação quanto ao fornecimento de equipamento, de estrutura, né, para que o empregado exerça o teletrabalho? Essa é uma grande discussão, porque a CLT ela não fala quais são o que, o que o empregador deveria fornecer, né? Então, qual que é essa infraestrutura necessária? Ele só fala, na verdade, o que a gente teve depois da reforma trabalhista, então só depois de 2017 que a gente teve regulamentação mesmo do teletrabalho na CLT. E aí o que nós temos é que a CLT ela fala simplesmente que você vai ter que fazer de alguma forma, você vai ter que ter essa previsão no contrato de trabalho, mas não fala quem vai ser responsável. Então, algumas empresas, eu estava até vendo uma notícia aqui no Senado sobre a questão do. A gente tem um projeto de lei para regulamentar isso, que é o 3.512, e lá no Senado eles explicam, porque hoje a CLT ela não fala que essa responsabilidade seria do empregador. Ela não fala expressamente, mas por outro lado, o empregador ele tem que arcar com todos os riscos do negócio. O empregado não pode arcar com os riscos. Então, hoje o que a gente tem é essa grande discussão, né? Então, os empregados eles alegam que eles passaram a ter umas despesas maiores em casa, passaram a ter o custo de internet, custo de energia elétrica, e a nossa CLT é omissa sobre isso. Então, o que a gente tem que fazer? Será que a gente teria que falar isso no contrato expressamente? Sim, a gente tem que falar isso, que a nossa CLT fala, que tem que ter essa previsão no contrato, não fala de quem, mas é óbvio que quem defende que, não, então pode ser empregado, isso está errado, né? Então, o empregado ele não pode arcar com esse risco. Então, o que a gente tem? Se por um lado a nossa CLT é omissa, a gente sabe que uma questão principiológica, o empregado ele não pode arcar com nenhum risco do negócio, portanto tem que ser a empresa, mas a questão do momento qual que é o limite disso? Quanto que o empregador vai ter que arcar? Eu falo muito, né, com os meus clientes, que o que a gente tem, assim, alguns clientes, eles estão com essa grande dificuldade. Será que eu tenho que dar, por exemplo, o aumento da energia elétrica que o funcionário teve, o aumento da internet? Mas qual que é o problema? Hoje a gente está num mundo completamente alheio, né? Completamente atípico, desculpa. Então, nesse mundo atípico, eu estou em casa com a minha família inteira. Então, não necessariamente eu posso imputar esse risco aqui para o meu empregador. Eu não posso falar para ele, olha, o risco, o aumento que eu tive na energia elétrica é 100% em decorrência do meu home office. Não, é porque a minha filha também está estudando, é por outros motivos. Então, essa aqui é a questão do momento.
Esse projeto de lei ele vai tratar sobre isso, então quais seriam as responsabilidades, vai prever que algumas responsabilidades também podem ser previstas ou até excluídas por acordo coletivo, com o sindicato, mas isso realmente é um ponto muito sensível. A gente não sabe como que vão ser as decisões, então eu falo isso muito para os clientes, eu não sei como que vai ser o posicionamento da jurisprudência, o que eu sei faça alguma coisa. As empresas que estão sem fazer nada, e aconteceu isso muito no primeiro semestre, né? Porque todo mundo achava que ia voltar, ia voltar, ia voltar, e esse retorno não aconteceu, né? Então, a partir de agora, as empresas já sabem que provavelmente não voltam esse semestre, ou voltam já num outro regime. Então, a maioria já está colocando uma ajuda de custo em política, né? Então, isso é muito importante. Não sei qual que vai ser o critério, mas eu acho que talvez isso sensibilize de alguma forma o jogador, mostrar essa preocupação da empresa. Eu tenho alguns clientes que estão mandando forms, né, para casa dos funcionários, estão mandando pelo e-mail, desculpa, e perguntam o que você precisa para melhorar o seu cantinho de trabalho, o que mudou na sua vida, você precisa de uma cadeira, você precisa de um mobiliário, né, você teve algum aumento de gasto, qual que é a sua queixa? Outros simplesmente já estão entrando com o valor que eles fizeram uma pesquisa de mercado. E até fazendo esse benchmarking aí com os clientes, eu vi que as empresas, cada uma, tá fazendo de um jeito diferente. Então, tem empresas que estão dando uma ajuda de custo absurda, assim, para a pessoa realmente equipar. Outras estão dando uma ajuda de custo muito modesta. Outras preferiram dar o equipamento. Então, algumas permitiram que o funcionário fosse na empresa retirar a cadeira, por exemplo. Isso está variando muito, né? E é isso que é a questão do momento. Como é que o judiciário vai encarar isso? Qual que vai ser o posicionamento deles? Entendi. É realmente, né, professora, só na prática agora mesmo, para a gente ver, né, quais serão as decisões e com esse projeto de lei regulamentando isso, com certeza vai facilitar também a vida do empregador, né, professora? Porque fica numa situação difícil também, né? A gente pensa no empregado, mas o empregador também, né, tem as suas questões, né? É complicado, porque como a professora mencionou, né, todo mundo está em casa, né? Filho, sobrinho, vó, mãe, tá todo mundo junto em casa. Como que você vai mensurar de que tal hora, né? Você usou aquela energia para o trabalho, né? É complicado mesmo, né, professor? Exatamente, é Outra, isso. outra questão que me veio na cabeça também, e até uma dúvida de uma colega minha que mandou no nosso Instagram, existe a possibilidade de fazer banco de horas, professora, nesse tipo de regime de trabalho? Sim, se o funcionário estiver marcando ponto, né? Porque a CLT, ela isenta esse funcionário a marcação de ponto. Então, quem está em teletrabalho não precisaria marcar ponto. Algumas empresas preferiram manter o ponto, só que também tem requisitos para isso, né? O ponto fora da dependência da empresa, que não é batido com o relógio, que a gente não coloca lá a biometria, ele tem que ser homologado, então não pode ser qualquer ponto. Tem cliente que perguntou, posso fazer no Excel? Eu falei, não, não pode. Os mesmos requisitos, né? As mesmas exigências legais que você tem para fazer isso na empresa, você faz em casa. Então, as empresas que têm esse regime homologado, né, já de ponto alternativo, que fazem pelo computador, elas, se estão marcando ponto, elas podem continuar, então, com todo o conjunto aí que a gente tem para marcação de ponto, né? Então, seja banco de horas, tudo que a gente tem no regime de jornada de trabalhos é aplicável. Agora, para aqueles que não marcam ponto, realmente aí não tem como, é contraditório, né? Não teria como o funcionário você saber o quanto que ele trabalhou a mais para você colocar no banco. Se não existe, então, esse sistema no computador da empresa, né, assim, no link com a empresa e funcionário, aí não tem como exigir, né, professor, esse tipo, aliás, não existe esse tipo de banco de horas, né, exatamente pela falta de controle, né? Exatamente, é isso. Inclusive, esse projeto de lei que eu comentei, isso até me surpreendeu um pouco, porque a ideia dele é tirar essa possibilidade da marcação de ponto, é que as pessoas voltem a marcar o ponto, né? Vamos ver se isso vai passar, porque a grande sacada realmente, né, da reforma trabalhista foi permitir que as pessoas em teletrabalho, no home office, né, que a gente fala, elas não marquem ponto. E aí a vantagem do teletrabalho seria essa liberdade, essa fiscalização que você não tem. Só que é muito complicado, porque hoje, vivendo na prática o teletrabalho, não tem uma pessoa que eu conheço que fale que não esteja trabalhando mais, né? Ai, Então, a gente está vivendo dois opostos, né? Se de um lado a gente falava que verdade. essa era a vantagem, a gente está vendo que talvez não seja, pelo contrário, as pessoas trabalham mais e trabalham sem uma limitação. Então, o que a gente Exatamente. vê, a gente teve agora uma lei nova no Chile sobre teletrabalho, e é muito interessante, porque lá ele permite algumas situações. Então, você pode fazer um regime de marcação de ponto alternativo, então você pode fazer uma jornada alternativa de trabalho, que aí eu acho que é realmente o que fecha a ideia do teletrabalho, você ter a liberdade,
Então, eu vou escolher o meu horário, mas eu tenho um horário, né? Eu tenho um horário, a carga máxima que eu posso trabalhar, que é o que já está previsto na nossa Constituição. Então, tem isso, tem a possibilidade de você isentar 100% também, isso está nessa lei no Chile, mas ele fala muito claro que é algo que eu imagino que você vai abordar também sobre o direito à desconexão. E olha, num sistema ou em outro, esse cara tendo que bater o ponto ou não, você tem que ter essa preocupação com relação à desconexão. Isso também está no Código do Trabalho de Portugal, que fala sobre essa necessidade de você preservar a intimidade, a privacidade desse trabalhador, né? Então, você não invadir a vida social dele. Então, eu não sei se eu entendi essa preocupação do legislador no Brasil, talvez porque ele está refletindo o que aconteceu na pandemia. Então, a gente não está conseguindo, as empresas, a maioria dos meus clientes já não marcava ponto, empresas de tecnologia não marca ponto, né? Startup, eles não marcam, tem outra visão, pessoal jovem que não quer ir. Mas o que acontece? Hoje, para eles, isso cai que nem uma luva, porque a gente fez aditivo todos os contratos de trabalho, então todos estão regulamentados, não preciso mais ter ponto, estou em teletrabalho. Mas o que a gente vê, assim, é muita reclamação dos funcionários falando, poxa, meu chefe marca reunião na hora do almoço, poxa, meu chefe me liga no final de semana. Então, eu acho que a gente precisaria criar aí um sistema, um meio ponto, né? Um meio termo, desculpa, para a gente entender qual que seria o equilíbrio entre essa vantagem do teletrabalho e a gente preservar a nossa intimidade também. É verdade, né, professora? Inclusive, um comentário aqui da Aline que tinha essa dúvida, ela falou, na prática fica complicado, pois no teletrabalho temos uma telepressão. É isso mesmo. E é bem como a professora mencionou também, né, na hora do almoço, marcar reunião, ou no final do expediente, assim, também, né, que seria o expediente normal, né? Inclusive, professor, peço desculpa aqui que tem alguns cachorros também, é o teletrabalho, também tá vendo? aqui, eles estão aqui. É a nossa vida. Acontece. Fiquem à vontade, vocês estão na minha casa, né? Exatamente, é isso. A gente abre a nossa casa, né? Para todo mundo agora, é isso. Por isso tem essa preocupação com a nossa privacidade, né? Não tem jeito. Não, é complicado. Eu estou em reunião, estou dando a minha filha aí, que eu já fico preocupada. Ai, vai para lá, não aparece, porque a gente tem todo esse receio. E isso tudo não foi previsto, né? Foi o mundo que a gente não previu. É verdade, não tem como mesmo, né, professora? Inclusive, um dos pontos que a professora falou, a Aline, telepets, é verdade, eles estão sempre aqui, não tem jeito. Um dos pontos que a professora mencionou sobre a desconexão, que é um ponto bem polêmico, né, professora? Como você estava mencionando, uma das outras dúvidas que foram feitas aqui para nós é ligações fora do horário de trabalho, feitas por gestores, após o funcionário desconectar, assim, né? Configura horas extras, mas não sei se seria horas extras, né? Mas tem que cair naquele lance do ponto, né, professora, também, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando a gente tinha a MP 927, ela até tinha uma previsão que eu achei muito bacana sobre isso. Então, que o uso desses meios telemáticos, embora a previsão não fosse boa, mas previa, né? Que isso não caracterizaria tempo à disposição. Ou seja, você estar nesses equipamentos não configuraria direito à jornada de trabalho, né? Direito à sobrejornada, digamos. O que acontece? A MP 927 perdeu a validade, hoje a gente volta já para o regime da CLT, que permite a isenção. Muito também, essa é outra questão do momento do teletrabalho. Então, se a gente fala as grandes questões do teletrabalho, primeiro, o que eu tenho que fornecer, o segundo ponto sensível, com certeza, é a jornada. Então, o que a gente vê, muitas vezes você desliga, né, o seu computador, mas você está no WhatsApp. Às vezes um cliente me pergunta uma coisa, eu já vejo ali na mesma hora para não esquecer, para já. E isso acontece com todo mundo, com quem é seletista, com quem está dentro de uma empresa recebendo ordens. Então, falar, não marca o ponto, mas você está trabalhando. E aí o que a gente tem também é que a jurisprudência hoje, ela é um pouco mais tranquila, até antes da pandemia, com relação a isso, a não ser que realmente fosse um abuso desse poder, né? A pessoa ela conseguisse confirmar que, por exemplo, por causa disso ela desencadeou uma doença, que acho também que vai ser um grande problema daqui para frente, né? Essas doenças psicológicas, dessa pressão que a gente está vivendo, desse mundo que a gente está vivendo alheio. Então, se você comprovasse isso, você teria, assim, um dano existencial. Aí seria uma outra esfera, não seria sobre a jornada, mas você conseguiria ter uma indenização por um dano existencial. Agora, é o que eu disse, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, porque hoje o que eu vejo é que os juízes também, eles estão vivendo na pele o que nós estamos vivendo. Então, eles estão em casa passando por isso também, né? Então, provavelmente, esse juiz que está em casa, eu tenho alguns colegas, tenho alguns grupos que eu participo de juízes, lá 10 da noite, tô trabalhando, tô proferindo sentenças.
Então, ou seja, eles provavelmente, quando a gente for para uma audiência agora falando, olha, eu trabalhava até tarde, tinha essas mensagens, eles vão saber que aquilo realmente ocorria também com eles. Então, agora a gente vai ter um mundo que eu não sei se vai ser mais tão generoso com relação a esse tipo de comportamento, né? É verdade, né, professor? Tem uma pergunta aqui acho que é uma pergunta meio que uma ironia também, né, da mais um. Então, o ponto do Excel é psicológico, não serve para nada? Não, é psicológico. Completamente psicológico. Aqui, o meu pai falando, ele é Não. procurador de justiça aqui em São Paulo, né? Falando, hoje participei a tarde toda da sessão de julgamento diretamente do hospital. É isso, né, professora? Não para, não existe, Não. não tem como. Pra estar todo mundo, né, no mesmo barco aí, né? Não para. Eu já fiz audiências assim com testemunhas fazendo audiência do dia. O rapaz fez na hora do intervalo dele, fez escondido para a outra empresa não saber o que ele estava Olha. fazendo, fez dentro do carro. Já vi até juiz chamando a atenção, a pessoa fazendo dentro do carro audiência. Então, assim, a gente está vendo de tudo nesse mundo, né? As pessoas estão tentando viver Nossa, normalmente e é. trabalhar, é isso. Eu vi, acho que uma notícia, não sei se foi no Migalhas até, de um advogado no Nordeste na rede fazendo audiência Sim. também, né? Sim, exatamente, tem isso, né? Então, é o nosso mundo, né? Hoje a minha filha tinha que usar o computador, eu reservei para ela, aí eu tive que entrar numa audiência que levou 2 horas. Aí eu falei, olha, desculpa te falar, professora, eu peço desculpas, não deu para usar o computador, porque eu estava numa Mas audiência. Então, é isso, é, é o mundo, né? é a realidade hoje mesmo, né, professora? Aqui é a Aline falando que por isso vejo o banco de horas como algo importante, mas realmente a empresa vai ter que regulamentar melhor isso, né, professora? Esse sistema de Sim. banco de horas, né? Sim. Eu acho que o banco de horas é interessante nesse momento para ter uma flexibilidade. Eu acho que as empresas que já batiam ponto, é o que eu falo para meus clientes, quem batia ponto continua batendo, porque você já tem aquela mentalidade. A maioria das empresas que batiam ponto são empresas que pensam em voltar para o presencial, ainda que seja um regime híbrido. Então, eu falei, reflitam, porque tem que ter uma maturidade da empresa, de confiar no funcionário, de É, falar, ele não está batendo ponto, mas ele está trabalhando. O gestor não pode sofrer, achar que esse cara é um vagabundo porque não está batendo ponto. Eu ouço isso de alguns clientes. Eu não gosto, eu acho que ele não está trabalhando. E você vê a empresa girando e não tem o porquê. Então, eu acho que tem que ter esse pensamento, né, essa mudança de cultura, tanto da empresa quanto do empregado, de saber, olha, eu não bato ponto, mas eu vou me policiar. De eu trabalhar uhum, no sistema que eu trabalhava mais ou menos. Eu coloco isso nas políticas, que o funcionário, que ele preze pela saúde mental, que ele tente trabalhar nas horas que a empresa está funcionando. Eu sei que na prática isso é difícil, mas tem que ter uma mudança, porque senão, se isso não for uma coisa assim gradual, realmente corre o risco das duas partes ficarem frustradas, né? é verdade, né, professora? Aqui, a Danila comentou, né, que as empresas acabam entendendo que o funcionário está à disposição 24 horas, né? Por isso a É, importância do que a professora acabou de dizer, né, é, com relação de trabalhar quando a empresa está funcionando, de fazer o seu horário na medida do possível, que a gente sabe que estando dentro de casa é uma realidade completamente diferente, né? Mas na medida do possível fazer o seu horário mesmo de trabalho, né, professora? Para não ter exatamente, é isso. esses imprevistos e essas questões. A Aline falando de importante banco de horas, se você trabalha mais, porém sabe que lá na frente pode folgar, né? Porque pode ser um sacrifício do momento, só que você sabe que você vai ser compensado e a empresa está olhando para isso, né? É Sem muito dúvida, sem importante. dúvida. Tem outra dúvida aqui do Jefferson, professora. A contratação de PJ não traria uma segurança melhor para as empresas? Eu entendo que não, Jefferson. Eu acho que com relação ao teletrabalho nada muda. A gente teve uma previsão de teletrabalho primeiro na CLT, lá no artigo 6º, que falava que então trabalho fora da dependência da empresa, trabalho realizado em qualquer lugar seria equiparado ao trabalho dentro da empresa. Essa interpretação foi só para você realmente nivelar que você pode ser CLT então em qualquer lugar, e a interpretação que foi dada é que realmente isso era para a jornada, mas não era. Então, a questão da subordinação, e hoje, ainda com o que a gente tem de meios telemáticos, o fato de você ser PJ não significa que você não seja subordinado, né? Se você tiver subordinação, você vai ter um vínculo. Então, é um risco muito grande. Eu acho que aí o que tem que ser analisado não é a jornada, mas qual que é a relação. Essa pessoa foi contratada para um projeto ou ela foi contratada realmente para ela estar à disposição? Porque o fato do funcionário não bater ponto não significa que ele não esteja sujeito às ordens da empresa. Né? Não significa que Uhum. no meio do dia eu não vou colocar uma reunião para ele, não significa que eu mando um WhatsApp e falo, olha, preciso que você faça esse relatório agora.
significa que eu vou balizar isso. Então, eu vou dar Uhum. algumas atividades que ele vai fazer na hora que ele quiser, mas algumas coisas ele vai ter que fazer ali, pelo meu comando. Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir subordinação com jornada. Certo, professora. Outra comentário aqui da Maison. A necessidade de controle por parte do gestor às vezes é muito maior do que a própria análise de produtividade. É como a professora chegou a mencionar, né? Agora eles estão atacados. Meu Deus, gente, um minuto. Eu vou te ajudando enquanto eles estão. Vai me ajudando, então, Não, obrigada. é isso. Eu acho que a cabeça do gestor, né? E o que eu vejo nas empresas, algumas, isso vem de cima para baixo. Então, quando a empresa não tem uma cultura já de home office, ela já. O que acontece? O gestor já fica com esse medo, ele já recebe. Então, isso vai sendo um efeito de cascata aí. Então, essa cobrança do gestor é porque ele está sendo cobrado, por isso que eu falo, tem que ser uma mudança de cultura. O cliente pergunta, vou tirar ponto? Fala, por que você quer tirar ponto? Se você acha que ok tirar ponto e vai dormir bem à noite, sem saber o que o seu funcionário está fazendo, ok. Mas se for para você tirar ponto, ficar Uhum. cobrando o cara e fazendo a vida dele inferno, então deixa como está. É É. melhor. Ainda que seja mais difícil, porque aí o que acontece? O que as empresas reclamam quando elas têm a política, né, a marcação de ponto, é que o RH tem um trabalho dobrado de fazer esse controle. Porque às vezes a pessoa vai Uhum. marcando ponto, né? E Uhum. aí o que acontece? No final do mês, o RH vai ver aquela folha enorme de hora extra. E você não teve esse controle. Quando tá na empresa, o gestor fala, ó, vai embora. E lá em É. casa não tem. Então é um controle maior, mas tem que ser uma mudança de cabeça também. Então tem que ser, é como eu falei, é cultural isso muito, né? É. Como a professora mencionou das empresas de tecnologia, né, professora, startups, também ela já vem com essa cultura de, acho que não que não vai olhar pela jornada de trabalho, né, mas acho que eles olham muito mais para a produtividade do funcionário, né, do que mesmo para o controle de, você entrou 8 horas, não, você tem que entrar aqui 7h30, não 8 horas, você está atrasado, né, tem todas essas Exatamente. questões, né. Exatamente. Essas empresas de tecnologia, a cabeça é completamente diferente, né? Você é contratado para você atingir um resultado, mas também na prática não é bem assim, a Não gente é bem vê, né? assim. Não é. Tem uma pergunta aqui da Aline, professora. Já Hum. ouvi histórias de gestores que o funcionário tem que ficar com a câmera aberta para o gestor ver. Isso seria assédio? Configuraria assédio? Então, é a questão da privacidade, né? É complicado isso também. Então, a gente tem que pensar. Eu posso pedir para meu funcionário aparecer? Claro que eu posso. Eu tenho esse direito, mas a gente também tem que entender. E se ele falar, não, não posso, não, não quero, não estou nos trajes? Então, é uma questão muito sensível essa questão, principalmente porque a gente está falando em privacidade, a gente não tem aí nenhuma legislação a respeito, né? Então, eu chamaria isso de um dado sensível. Sem dúvida, isso não pode ser um assédio, como pode não ser, dependendo muito da abertura. Mas não vejo isso com os bons olhos, dependendo da conotação, né? Diferente se for uma reunião, por óbvio, né, professora? Aí é Sim, uma outra questão que já está pré-agendado, né? Tem, sim, tem sim. tudo isso. Agora vai uma câmera de segurança na sua casa, né? Assim, É, é. 24 horas por dia, não, É. realmente é um Hoje eu li ponto até um complicado. artigo sobre isso, não sei se foi na Folha no Estado, que estavam falando sobre isso, que as pessoas Olha, já estão cansadas de ficar com a câmera aberta nas reuniões. E é isso, né? Agora você entra, eu entro em os clientes, muito difícil a câmera estar aberta, porque o pessoal já não aguenta mais, nossa, é né? mesmo, né, professora? É. São muitas situações aí, né? Outra questão que a gente teve aqui, professora, é com relação ao Vale Transporte suspenso por conta do teletrabalho, principalmente agora durante a pandemia, né? Quem trabalhava presencialmente passou a fazer o regime de teletrabalho. O trabalhador pode reaver o valor depois do Vale Transporte? Entendo que não, e acho muito difícil também isso ser alterado, porque o Vale Transporte ele se justifica realmente para o transporte, então não tem essa finalidade, não seria um ganho, né, um enriquecimento sem causa do trabalhador. Então, isso daí não vejo como o trabalhador teria para justificar, qual o fundamento legal que ele utilizaria. Então, o Vale Transporte é algo válido, muitos sindicatos que fizeram acordos coletivos ou convenções nesse período já previram essa possibilidade de tirar o Vale Transporte de uma forma muito tranquila. Então, o sindicato é sempre o primeiro, né, indicativo que a gente tem que provavelmente o judiciário a gente possa enfrentar algum problema, mas não vejo isso como um risco de passivo para as empresas, não. Eu acho uma ação muito temerária aí. Claro que outros benefícios, como a gente falou no começo, aí sim a gente tem essa dúvida, né? Eu tive empresas que diminuíram o vale-refeição ou até cortaram o vale-refeição.
porque a empresa fornecia no refeitório, né, no local da empresa. Ah, Discutível isso entendi. também, né? Porque o É funcionário muito. tem que comer de alguma forma, né? Porque ele está em casa que não vai É, comer. Então, é, também o Vale discutível. Transporte, o Vale Transporte realmente, como a professora mencionou, né, é um ponto mais, acho que, creio que pacífico nesse sentido, né, professora, que não tem o Sem deslocamento, dúvida. enfim, né, Sem mas dúvida. realmente, como a professora acabou de falar, o Vale Alimentação, né, é É, complicado, porque você tá em casa, mas você precisa comer, é. né, tá no Exatamente, horário de trabalho, né, tem todos é, esses pontos. exatamente. Uma outra dúvida minha, até que me surgiu agora, é uma empresa que ela adota o regime de teletrabalho, tirando a hipótese da pandemia, que foi uma coisa que pegou todo mundo Uhum, de surpresa, assim, né? Quem não era acostumado, né, a esse tipo de uhum. regime, mas a empresa adota, ela tem como reverter esse regime para o presencial, se inicialmente era Sim, sem dúvida. teletrabalho. Sem dúvida, ela pode reverter, ela só tem que dar uma antecedência de 15 dias para esse funcionário. Eu tinha um cliente que estava até falando, por exemplo, a gente fez uma reunião na sexta, vou voltar daqui uma semana. Eu falei, não, você não pode voltar daqui uma semana, você tem que dar 15 dias para o funcionário, que é o prazo que ele vai ter para organizar, com quem que eu vou deixar as crianças. Eu fazia um curso no meio da tarde, porque se ele não está marcando ponto, ele faz o que ele quiser da vida dele, pode fazer natação no meio da tarde, se ele O contrário não precisa, tá? Mas para Sim. ele ir do regime do teletrabalho para o presencial, você tem que dar uma antecedência prévia de 15 dias para o funcionário. E nesse caso, pode ser uma determinação da empresa, e o contrário Hum, dele ir para o teletrabalho Desculpa, dele ir presencial para o teletrabalho tem que ter a concordância. Embora hum, pareça ser benéfico, o funcionário tem que concordar, né? Porque ele vai ter que, enfim, abrir a casa dele, tem que ter um espaço na casa dele. Tem é, muitas pessoas que não gostam de trabalhar em home office. A gente percebeu isso na pandemia. Eu falo com alguns clientes, nossa, tem gente que está implorando para voltar, tem gente que foi trabalhar, principalmente homens, o pessoal comentou, porque acho que não aguenta ficar em casa com muita é gente, né? filhos, né? Ainda, Filho, mulher de e repente tudo. tem, É, tem então, mais assim, filhos foi. com homeschooling, né? Todas essas questões, né, professora? Exatamente. Não, Então, é assim, o funcionário tem que complicado. concordar. Por isso que agora, quando a gente tinha MP9 e 7, não era necessária essa concordância, porque era uma situação de saúde pública. Com a perda da validade da MP, agora os funcionários têm que autorizar para permanecer em regime de teletrabalho. Ah, entendi, professora. E mesmo, por exemplo, quem está no regime de teletrabalho agora, né? Por conta da pandemia, a empresa tem que dar esses 15 dias também, professora, para o retorno? Também porque a gente Também, está. Agora as regras que nós temos é da CLT, a gente não tem mais as regras da MP, então tem da que dar. MP. Isso. Entendi. Ah, é Maiara o nome. Obrigada, viu? Eu estava chamando ela de Maison, desculpa aqui. Mesmo nos casos que não teve aditivo assinado, tem que ter essa antecedência Sim. A do. Mayara é uma aluna querida. Oi, Mayara, tudo Ah, bem? me Me desculpe orientando. aí que eu estava lendo o nome dela aqui, mas eu não tinha identificado. Quem não teve aditivo tem que ter essa antecedência, sim. Inclusive tem que ter o aditivo, né? Porque agora sem MP a gente teve que aditivar. Quem não quis fazer o aditivo, tem clientes que não quiseram por questões logísticas. Eu não consigo fazer todo mundo assinar, não é todo mundo que trabalha com assinatura digital, com DocuSign. Digital. Então eu falei, olha, pelo menos faça uma política, pegue um ok desse funcionário. O tema, a interesse dela é um tema de TCC. Ah, Então ó. tem que ter, mesmo quem não assinou tem que ter, porque a gente vai seguir as regras da CLT, tá bom? É melhor, né, professora? Já que não É, existe MP, né? Não tem como. Na verdade, não é que é melhor, é o que tem que ser feito mesmo, né, professora? Seguir a exatamente. CLT. Esse tema eu falei que é o tema do semestre dos alunos, né? Acho que metade dos meus orientandos escolheram teletrabalho. Alguns conseguiram variar, teletrabalho focado para mulher, teletrabalho com direito à desconexão, mas esse é o tema do momento. Todo mundo se apaixonou por esse tema agora, esse semestre. Nossa, com certeza. Acredito que sejam muitos aí, como a professora mencionou, né? Orientandos aí que vão seguir esse caminho. Vão, E é um vão. tema muito interessante, né, professora? Muito. E acho que a pandemia vai passar, se Deus quiser, a gente está caminhando para isso, né? Mas é um tema que vai ficar, não é um tema Sim. que vai passar, né? Não Exatamente. é. Então, é o que eu falei, é um movimento sem volta. Não vejo como a gente pensar, mesmo depois de uma vacina, uma pandemia, porque a questão aqui foi muito simples, né? A empresa fez uma economia, ela colocou na ponta do lápis. Então, principalmente as empresas que tinham imóveis alugados, óbvio que ela teve uma economia absurda com isso.
Então, o que eu vejo hoje é que acho que as empresas vão focar. A gente teve o maior exemplo aí que foi a XP, né, que desativou todo, enfim, todo o prédio que eles tinham aqui em São Paulo para ir para o interior. Então, o que as empresas Olha, vão ter realmente é um sistema, assim, eu falo, quartel-general, né, o QG, só para ter ali uma reunião para o funcionário quando ele quer trabalhar, quando ele está com uma loucura em casa, quando ele, enfim, para ele utilizar. Mas até esse artigo que eu estava lendo hoje, eles estavam falando sobre isso, né? Que provavelmente muitas empresas agora já falam em não ter mais lugar fixo. Eu já tinha clientes que hum, não tinham lugar fixo, então assim, aí como é que funciona? Tem que reservar quando você quer ir trabalhar, se você vai uhum. trabalhar meio período, se você trabalhar no dia. Então, esse mundo, como a gente conhece, assim, rígido com relação ao trabalho, eu acho muito difícil voltar. Então, essas questões que a gente está vivendo aqui e que outros países já estão mais avançados, são questões que a gente vai ter que se aprofundar e tratar elas com maior, né, com maior profundidade, como elas realmente merecem. Certo, professora, com certeza. Com relação ao projeto de lei que a professora mencionou, é o 3.512, certo, professora, né? É isso mesmo, E 3.512 de 2020, isso mesmo. ele está no Senado? Está no Ele Senado. tá no Senado. Ele ainda não passou pela Câmara, professora? Não, Professora ainda não acha que... passou. Ainda não Ai, passou. Foi tomara que apresentado em pelo breve... senador, eu estou até vendo aqui, foi apresentado pelo Ai, senador briga. Fabiano Contarato. É isso. Ah, vamos acompanhar aí, né, para ver se Sim, realmente ele já vai ser uma bela de uma ajuda aí para todas essas questões e sim, acredito para muitos, para os advogados, inclusive, né, professora, sim. para Não, é conseguir lidar, né? necessário. Exatamente. Assim, eu não sou a favor, acho que isso deve ser flexibilizado, a questão da jornada, acho que a gente tem que criar um meio termo, Uhum. né? Mas eu acho que essas questões da responsabilidade do empregador, o que que ele tem que pagar, tem que ter uma segurança jurídica para a empresa, para a gente não ter esse tipo de questões que eu tenho todos os dias. Ai, quanto que eu tenho que dar? Faz uma pesquisa Hum. com os clientes. Então, assim, tem que ter isso. A gente viu até do Facebook, que acho que o Facebook está dando US$ 1.000 por mês, assim. Então, é uma coisa, Nossa, uma realidade completamente diferente, né? Então, é imagina, essa né? ajuda de custo. E clientes, eu tenho clientes que estão dando R$ 30 por mês, entendeu? Mas Olha, e aí, como que você dosa isso? Então, acho que isso é necessário tanto para o empregado se sentir confortável em trabalhar em casa, quanto também para as empresas terem segurança de que amanhã elas vão ser acionadas na justiça, né? realmente é um resguardo para ambas as partes, né, professora? Exatamente. Professora, realmente o tempo passa aqui muito rápido. Uhum. Eu queria muito te agradecer pela disponibilidade novamente. Foi um bate-papo bem descontraído aqui, leve também. O tema às vezes fica um pouco polêmico, né, professora? Mas é o que a gente está lidando hoje, né? A gente não tem como fugir dele. Muito obrigada, Exatamente. obrigada novamente ao pessoal aqui que participou com a gente, que interagiu aqui com a gente. E deixo as palavras finais com a professora. Gratidão mesmo. Muito obrigada pelo convite. Desejo todo sucesso do mundo aí para você. Não tenho dúvida que você vai deslanchar aí, está fazendo um conteúdo muito bacana, né? Acho que é algo que a gente Obrigada. precisa. E o melhor momento é esse, né? A gente está em teletrabalho, a gente está acompanhando, a gente vive das redes sociais hoje. Acho que isso é uma forma de agregar conteúdo. Eu sei que as pessoas estão muito aflitas com relação ao teletrabalho, então acho que foi muito bacana também a escolha do seu tema, porque é o que eu falei, é que a gente está vivendo no nosso dia, né? Então, aí seu pai, nós estamos Ai, vivendo isso na nossa vida é, acadêmica, a Marta também eu vi subindo uma mensagem que está assistindo, então a gente está vivendo isso na pele com os alunos, a gente vive isso no nosso trabalho, né? Na nossa vida fora da faculdade, e a gente vive isso no nosso mundo social. Então, são preocupações importantes que a gente tem que ter, que a gente tem que pensar como que a gente vai dosar a nossa vida para também a gente ser feliz com isso, né? A gente não ser é, escravo dessa ferramenta e ela ser algo agregar. Eu via que no começo as pessoas usavam isso de uma forma desmedida, assim, então era todo dia live, e hoje eu já vejo é, algumas pessoas, assim, eu estava acompanhando o seu Instagram, o importante é você construir esse conteúdo realmente de qualidade e sem aquela preocupação abusiva realmente da é. quantidade, né? Porque senão as Até para pessoas não se ficar cansam. invadindo Exatamente, mesmo, né? exatamente. É isso. Então, o que eu vejo hoje, no começo eu tinha um desespero de assistir todas as lives, hoje não, não dá. Ah, mas eu vou assistir essa depois, mas eu vou ver isso no final de semana. Então, é isso que a gente precisa, né? Que seja algo relaxante. Porque senão a É, gente fica realmente aí no mundo virtual 24 horas, né? 24 é, por 7, é isso. e já não basta a atenção de todo dia, né, professora? Então chega Exatamente. um momento, né, que é o momento de relaxar e trocar essas ideias mesmo. E isso é só possível realmente por pessoas que se disponibilizam como você. Muito obrigada, gratidão, gratidão a todos aí, todo mundo aqui falando parabéns. A Tati é maravilhosa, professora, parabéns.
Parabéns pelos esclarecimentos. O Jefferson, a Dani falou, a Mayara também falou, a Danila falou. Muito obrigada, professora. Uma boa Obrigada a noite, você, uma para você boa também. semana para você e para todos, viu? E fica aqui o Obrigada. convite, professora. Quando tiver disponibilidade, as portas estão abertas e a gente vai ficar grato sempre. Vai ser uma Muito honra. bem. Pode contar sempre comigo. Muito obrigada. Adorei o Muito bate-papo, adorei a obrigada. interação aí de todo mundo e muito sucesso para você. Para você também, professora. Muito obrigada. Tchau, tchau, Obrigada. pessoal. Tchau, Tchau. professora. Tchau.